E para a atividade, vamos prestar atenção nos combinados, gente. Deixe para você começar a sua atividade após a explicação, tá? Porque muitos aí eu vejo que ficam, na hora da explicação, ficam copiando, ficam fazendo atividade, e acontece que não entende depois, essa questão aqui eu vou fazer, está fácil demais. Só que esquece que tem as outras questões e, infelizmente, acaba não entendendo o que é para fazer. Então, preste atenção aqui direitinho, tá bom? Olha aqui, escuta. São 40 minutos para a atividade. Se for preciso, se alguém estiver conversando comigo, mais de uma pessoa falar que ainda não terminou, então eu estendo um pouquinho. Não precisa estar dizendo que está na hora de voltar, que a gente já está na hora, que isso, que aquilo. A tia Adriana sabe que a Adriana acompanha o horário aqui pelo o relógio do computador, tá? Então, vai ser no livro 3, página 228. Então, pega aí seu livro para a gente estar fazendo essa explicação da atividade e vamos lá. Na página 228, você vai estar pegando aqui. E no primeiro, ó, o que você aprendeu? Então, o que foi que você viu durante esses dias aqui nas aulas de ciências, tá? Então, tudo que a gente falou agora nessa aula, a gente vai estar reforçando aqui na atividade. Então, você vai completar o diagrama com as palavras do quadro. Massa, sólido, gasoso, volume líquido. Então, matéria tem. O que é que a matéria tem e como ela pode ser encontrada? Quais os estados que ela pode ser encontrada? Super fácil. Então, tem que prestar, mas de qualquer maneira, vamos prestar atenção. No segundo, você vai observar as imagens e responder as questões. Nós temos aqui a bola de vôlei e a bola de boliche. Então, você vai observar qual das duas tem a... Você vai ver se as duas bolas, se elas têm a mesma massa. Como observando aqui os números que estão na balança. Qual é a massa de cada bola? Então, qual é o peso da bola de vôlei e qual é o peso da bola de boliche? É isso aí, a massa, tá? E qual é a unidade de medida de massa que aparece na balança? Então, qual é a unidade? É litro, grama, metro? Qual é aí a unidade de medida que aparece aí na balança? No número 3, José construiu uma casinha para seu cachorro. Para isso, ele teve que serrar tábuas de madeira, cortá-las e pregá-las. Em sua opinião, houve transformação nesse processo? Responda, tem dizendo responda no caderno. Mas aqui você tem espaço para você responder. Então, você vai dizer se houve aí a transformação ou não desse material, se houve transformação nesse processo aí da construção da casinha do cachorro. Na página 229, olha só, as imagens mostram um alimento saudável que apodreceu. Temos aqui a maçã e após 2 meses como ela ficou. Então, você vai descrever as mudanças que ocorreram com esse alimento após 2 meses. Então, o que foi que aconteceu? Ele mudou de cor, ficou da mesma cor, ficou com a mesma forma. O aspecto, como é que está? Está mais duro, está mais mole. Então, você vai estar escrevendo aqui qual foi a mudança, como é que estava, como é que ela ficou. Em seguida, na letra B, ao apodrecerem, os alimentos também passam a liberar um cheiro desagradável. O surgimento desse cheiro é um sinal de que houve uma transformação? Explique. Então, você vai dizer aí se esse alimento, antes dele apodrecer, no caso, se ele tinha aí esse mau cheiro, se não. Então, você vai estar explicando sobre o surgimento desse cheiro. Se é um sinal que houve ou não a transformação e explicar o porquê. Na letra C, que tipo de transformação ocorreu com esse alimento?
foi uma transformação física ou foi uma transformação química. Então, você vai dizer o que foi que aconteceu aí, tá? Quais foram as mudanças que houve nesse alimento e a evidência dessa transformação, quais foram? No número 5, você vai ler esse texto e responder a pergunta: qual tipo de transformação está descrito no texto? Se é uma transformação química ou física e dizer o porquê, tá? Porque como é que ela ocorre? A transformação química ela ocorre através de quê? Da ação de quem, tá? E transforma o quê? Em seguida, na página 230, nós temos aqui o número 6. Aconteceu alguma transformação química no preparo do pão durante a atividade da sessão investigar o assunto? Qual? Então, você vai estar voltando à leitura, vai estar prestando atenção e você vai estar lembrando aí do investigar o assunto. Deixa eu ver aqui qual foi a... Na página 202. Nesse número 6, você vai voltar lá na página 202 e você vai dizer se aconteceu aí alguma transformação química na transformação ali durante a atividade da sessão investigar o assunto, quando a gente fez o pão. Lembra que a gente fez o pão, o Tearina mostrou para vocês? No número 7, você vai completar o esquema com os trechos do quadro. Então, vaporização, solidificação, condensação e fusão. Isso tudo aí você encontra também no seu livro. É só você voltar um pouquinho as páginas que você vai estar encontrando, principalmente na página 211. No 8º, você vai ler o rótulo do produto, da imagem e responder as questões. O que significa a palavra solúvel escrito nele? Quais produtos utilizados no seu dia a dia são solúveis em água? E cite pelo menos 4 substâncias que não são solúveis em água. Então, não, quando é solúvel é quando ele vai dissolver ali na água. E não solúvel é quando a gente coloca, mesmo que misture, ele não vai, mesmo que a gente mexa, ele não vai se misturar. E na página 231, você vai ler o texto e responder as questões. O que está representado pelo origami na imagem ao lado? Então, de acordo com o texto, você vai estar respondendo. Qual tipo de transformação química ou física o papel passou para a produção do origami? Então, se for química, houve mudança aí de substância, e se for física, ela não houve mudança, ela só constituiu, só reconstruiu aí o papel. Então, você vai dizer qual dessas duas mudanças que houve. No número 10, vai ler o texto e responder o que reproduz o trecho do texto que indica que o concreto é uma mistura. Então, você vai depois dar uma mudança do estado físico da água e uma alteração química, tá? Então, você vai falar aí sobre um pouquinho do concreto, ou falando sobre a água, e essa transformação, porque o que é que acontece quando tem uma transformação, uma alteração química? São 40 minutos que vocês terão aí para fazer a atividade. Quando estiver pertinho da hora, eu aviso para vocês, tá? 15, 25, 35. Quando for 10h55, a gente volta para a correção. Dúvidas, mandem no PV do WhatsApp. Beijos e até já. Todo mundo aqui juntinho, misturado, na hora da correção da atividade. Então, vamos lá. Tem os coleguinhas chegando, eles vão chegando, vão entrando e vão acompanhando. Porque agora é hora de corrigir a atividade, onde tudo começou a atividade aí na página 228. Na página 228, que começou aí a atividade, onde no primeiro você iria completar o diagrama com as palavras do quadro, onde tem aí massa, sólido, gasoso, volume líquido. Então, matéria tem. A matéria tem massa e ela tem volume. E ela pode ser encontrada nos estados sólido, líquido e gasoso,
nesses 3 estados aqui. No número 2, você iria observar as imagens e responder as questões. As 2 bolas têm a mesma massa? Não. Elas podem ter o mesmo tamanho, mas a mesma massa não. A massa da bola de vôlei são 260 gramas, já a bola de boliche ela tem 7.200 gramas, né? Então, a bola de boliche ela vai ter mais massa do que a bola de vôlei. Qual é a unidade de medida de massa que aparece nas balanças? Aparece o quê, gente? A grama, as gramas, né? A unidade de medida é o G, que corresponde a gramas. Você viu, José, aqui. José construiu uma casinha para seu cachorro. Por isso, ele teve que serrar tábuas de madeira. Ele cortou, pregou essas tábuas de madeira. E, em sua opinião, está perguntando se houve a transformação nesse processo ou não. Aí, quem acha? Quem acha que houve a transformação, dá o like. Quem não faz nada. Quem acha que houve a transformação nesse processo aqui na construção da casinha do cachorro? Ó, Pedro Samuel disse que sim, Laís disse que sim, Alice está dizendo que sim, Arthur aqui está dizendo que sim. Só vocês, e Bela Matos está dizendo sim, que houve a transformação. Realmente, gente, houve transformação, sim, tá? Ocorreu uma transformação, pois José transformou as tábuas de madeira em uma casinha de madeira, né? Então, para o seu cachorro. E como a pergunta é de caráter optativo, tá? Então, a gente aí não vai estar dizendo, você não acertou. É uma opção aí que você ia estar, é sua opinião. Mas é uma transformação, sim. Nesse caso, vai ser a transformação física. Não vai ter a transformação química, vai ter a transformação física, tá? Na página 230, nós temos aqui as imagens mostram um alimento saudável que apodreceu após 2 meses. Descreva as mudanças que ocorreram com o alimento após 2 meses. Ele mudou de cor, o aspecto ficou mais mole, com certeza. O cheirinho mudou também, não tem aí um cheirinho legal, mudou aí o cheirinho da maçã, não vai ter aquele cheirinho gostoso que tem, então vai haver aí um mau cheiro, né? Então, vai ocorrer essas mudanças. Na letra B, ao apodrecerem, os alimentos também passam a liberar um cheiro desagradável. O surgimento desse cheiro é um sinal de que houve uma transformação? Sim, né, gente? Se está tendo aí um mau cheiro, né? Porque a maçã ela é cheirosa, mas já vem aí um cheiro desagradável. Então, está tendo aí uma transformação, sim. Pois os alimentos não apresentavam esse cheiro antes, apresentavam um cheiro agradável. E alguma transformação produziu essa substância mal cheirosa. Que tipo de transformação ocorreu com esse alimento? Uma transformação física ou química? Houve aí uma transformação química, pois a mudança de cor e de odor na produção, que é a produção aí do gás, é uma evidência desse tipo de transformação. Então, ocorreu aí uma transformação química do alimento por ação aí dos micro-organismos, tá? No número 5, você iria ler aqui, Jonas faz compostagem com resto de alimentos, principalmente cascas de frutos e sobras de hortaliças. No processo, Joana, ela mistura os restos de alimentos e folhas secas do jardim e espera para que os decompositores atuem, transformando tudo em composto rico em nutrientes que as plantas conseguem absorver. Ela usa esse composto para adubar as plantas que cultiva em casa. Qual tipo de transformação está descrito no texto? Está descrita aí uma transformação química, porque ocorre aí em meio da ação de
micro-organismos, da ação de micro-organismos, no caso dos fungos e das bactérias, que transformam a matéria orgânica do resto de alimentos em nutrientes que podem ser absorvidos pelas plantas. Então, aí a ação dos micro-organismos, mais uma vez. Na página 230, na questão número 6, aconteceu alguma transformação química no preparo do pão durante a atividade da seção investigar o assunto? Lá na página 200 e... Qual foi que eu disse? 201, não foi? Na página 202. A formação das bolhas pela ação do fermento é um indício de que houve transformação química, além do próprio cozimento do pão. E quando a gente mistura ali aquele fermento com a água, principalmente com a água morna, ele vai começar ali a liberar bolhas, tá? Então, ele vai estar tendo a formação de bolhas, vai estar liberando, e quando ele está junto ali com os outros ingredientes, ele vai fazer com que essas bolhas vão crescendo mais e transformando aquela massa. Por isso que ela vai inchando. Além do cozimento do pão, né? Do mesmo jeito que acontece com o bolo. Se você for fazer um bolo e não colocar fermento, vai haver sim a transformação, porque vai ter o cozimento do pão, do bolo. Mas quando você coloca ali o fermento, vai ter uma transformação maior, porque o bolo ele irá ficar mais fofinho, mais encorpado, ele vai dar uma crescida naquela massa. No número 7, você iria completar o esquema com os termos do quadro. Eu vi gente que não fez essa aqui. Vaporização, solidificação, condensação e fusão. Então, fusão é quando tem aqui ó, o gelo e água líquida. E a solidificação é quando a água líquida passa para a solidificação. A fusão é quando o gelo se transforma em água líquida. E a solidificação é quando a água líquida ela se transforma em gelo. A vaporização é quando a água líquida ela vai começar a evaporar, acontece aí o vapor de água. E a condensação é quando aquele vapor de água ele volta ali para a ação líquida, para a água líquida, que é a condensação. Que acontece aqui, ó. Você vai pegar o gelo, deixa ele no lado de fora da geladeira, ele vai derreter, então ele vai virar uma água novamente. E se você pegar essa água e colocar de novo no congelador, vai acontecer o quê? A solidificação dessa água, ela vai virar gelo. Já na vaporização, você vai pegar a água, vai colocar ela para ferver. O que é que vai acontecer? Ela vai começar a evaporar, sai aquele vaporzinho. E o vapor da água para a condensação é quando, por exemplo, você está tomando banho e essa água, aquele vapor, ele vai pegar no espelho, no vidro do box, e ele vai pegar nessa superfície fria, gelada, e ele vai se transformar ali em gotinhas de água, em gotículas de água. Vai formar aí de novo água líquida. No número 8, você iria ler o rótulo do produto da imagem a seguir e responder as questões. Então, nós temos aqui o café solúvel. Então, você vai pegar o café solúvel, colocar na água quente, mexer ali e vai transformar o café normal, né? Então, o que significa a palavra solúvel escrita nele? Significa que o produto se dissolve em alguma substância, como água ou leite. E ele se dissolve mais ainda quando essa água ou esse leite ele está quente ou morno. Quais produtos utilizados em seu dia a dia são solúveis em água? Então, quais são aí com o que você tem em casa que vai estar sendo solúvel aí? Então, pode ser, além do café solúvel, existem outros alimentos instantâneos que também podem se dissolver em água, tá? Então, nós temos o leite em pó, o chocolate em pó, o suco em pó, o chá solúvel, aquele que vem no saquinho, você vai colocar. Então, o leite em pó você vai misturar com água para ele estar dissolvendo e virando ali o líquido. O pacotinho de suco, quando você coloca em água, mexe, você vai transformar ali em suco, aquela água, certo?
Na letra C, você iria citar pelo menos 4 substâncias que não são solúveis em água. Então, a gente tem aqui o azeite, o óleo. Quando a gente coloca o azeite e o óleo na água, ele não se mistura. Você pode mexer o tanto que você quiser, mas ele não vai se misturar. O isopor, o metal, se você for fazer a ponta do lápis, a ponta do seu lápis, a para ali do lápis, se você colocar, ele também não vai dissolver, tá? Então, o que não dissolve é aquilo que você vai colocar na água e vai ficar do mesmo jeito ali. Pega uma bolinha de gude, botar dentro da água, ela não vai dissolver. Então, são alguns exemplos. Na página 231, você iria estar lendo aqui o texto para responder as questões. O origami é uma arte tradicional japonesa. Ela consiste em criar representações de alguns seres vivos ou objetos usando apenas dobras geométricas de uma folha de papel, sem recortá-la ou colá-la. O que está representado pelo origami da imagem ao lado? Então, quando a gente observando direitinho, aqui a gente vê que nós temos um beija-flor. E por qual tipo de transformação química ou física o papel passou para a produção do origami? Ele teve a transformação física, do mesmo jeito que aconteceu ali com aquela casinha do cachorro. Ele não foi por fogo, não teve aí de se dissolver em água, ele só houve aí a mudança do papel, né? O papel que estava ali estiradinho, você fez aí o origami, então a substância, houve a mudança da substância que constitui o papel. No número 10, você estaria lendo aqui novamente o texto para responder as questões. Antônio é pedreiro e precisa preparar um pouco de concreto para construir a calçada de uma casa. Para isso, ele mistura água, cimento e brita, pequenas pedras. Parte da água promove uma mudança nos componentes do cimento, tornando-os flexíveis e maleáveis. O restante da água vai evaporar, fazendo o concreto secar. Então, você iria ver aqui do texto, reproduzir o que está indicando, que o concreto é uma mistura. Então, quando ele diz aí um pouco de concreto, para isso ele mistura água, cimento e brita. Na letra B, uma mudança do estado físico da água. O restante da água vai evaporar. Então, aí já é a mudança do estado da água. Ela está ali e ela vai evaporar ali, ela vai ir embora. Na letra C, uma alteração química. Parte da água promove algumas mudanças nos componentes do cimento. Então, o cimento está aqui, ó, o pó e a água. Quando ele vai estar misturando, vai acontecer essa ação aí, essa transformação química, onde ele vai se transformar de pó em concreto. Beleza, belezura? Então, gente, aí foi nossa aula de ciências, a restante aí da atividade, a correção da atividade de ciências. E vai estar lá no canal, já que quiser, já pode estar procurando lá no canal, vai estar aí a correção, já vai estar a explicação, vai estar o vídeo com a tia Juliette. Então, você pode estar acompanhando depois esses vídeos. É só você ir lá no canal, tá? No canal da tia Adriana, e você vai estar encontrando, ó. Já tem aqui, ó. Confecção da caixinha de segredo, explicação de ciências, então já está lá. Procura no canal, tem aqui ó, a cara linda, maravilhosa da tia Adriana, ó. E você só é ativar o sininho e você recebe as notificações, tá? Para não ter que estar esperando até a tarde para você fazer suas correções, suas atividades. Beleza?